Vamos aprender sobre Libras? Vamos! Quem é a pessoa que faz uso da Libras? Fácil, professora. Pessoa que é surda. Todos os surdos fazem uso da Libras? Todos os surdos interagem da mesma forma com a língua brasileira de sinais? Por que chama língua brasileira de sinais? Essas questões nós vamos abordar falando um pouco sobre o histórico na educação dos surdos. O que interessa para nós, os aspectos históricos que têm embasado a educação da pessoa surda, a educação dos surdos. Se nós pararmos para analisar a sociedade, nós vamos entender que tudo que acontece na escola, no sistema educacional, está relacionado com a própria sociedade, a maneira como a sociedade pensa, o que a sociedade valoriza, aquilo que é importante para a sociedade ou não. Então, o aprendizado de uma língua, ele se torna mais eficaz e mais eficiente quando eu tenho acesso a outras informações. E para conquistarmos essas outras informações, nada melhor do que um passeio pelo tempo, pela linha do tempo. Vamos voltar um pouco? Olha só. Nós vamos começar na antiguidade, vamos mencionar sobre os períodos históricos, que são os mais conhecidos, e vamos ver o que acontecia na antiguidade. Lá na antiguidade, nós vamos olhar 3 civilizações, 3 sociedades que acabavam direcionando o que acontecia no resto do mundo. Começando pelo Egito, como que ele lidava, como que a sociedade egípcia lidava com a pessoa com deficiência. Era parecido com todas as deficiências, mas nós vamos enfatizar a questão da surdez. Os surdos, então, dentro da sociedade egípcia, eles eram considerados seres místicos. Os egípcios acreditavam que eles conversavam com o faraó, com os deuses, recebiam mensagem dos deuses e repassavam essas mensagens em secreto para o faraó. Então eles eram considerados seres místicos, valorizados, especiais. Ninguém colocava a mão no surdo, ninguém tocava no surdo. Mas o surdo não participava da vida em sociedade. Ele não era considerado um indivíduo com direitos, com deveres, cuja opinião era importante, participando do cotidiano, da vida em sociedade. Não, ele vivia à margem. Na mesma imagem nós temos então outras 2 sociedades. E a Grécia? Quando nós falamos da Grécia, nós lembramos das Olimpíadas, daqueles corpos perfeitos, a perfeição física valorizada. Mas os gregos valorizavam também outra característica, a oratória. Então veja bem, o indivíduo, para ser valorizado dentro da sociedade grega, ele tinha que ter um corpo dentro dos padrões esperados e ele também deveria ter o dom da oratória, falar bem. O surdo estava perdido 2 vezes. Primeiro, porque pela perda auditiva, o corpo não era tão perfeito. Como ele não ouvia, ele não desenvolvia a fala. Fazer o que com o surdo nessa sociedade? Vamos eliminar, não serve para nada. Então, as crianças que nasciam surdas, elas eram eliminadas, tá? Mortas, assassinadas, eram sim. Então, as crianças, quando eram identificadas que tinha alguma deficiência, não era só com o surdo, com todos, a família, a sociedade já fazia isso. Triste, sério, né? Mas na mesma imagem nós temos ainda a sociedade da Roma Antiga. Mesma coisa. Na Roma Antiga, os surdos não eram considerados pessoas, indivíduos. Eles eram, então, eliminados. E nessas sociedades, às vezes, eles eram jogados em rios para morrer afogado, jogados de penhascos. E se por acaso algum surdo mais velho sobrevivesse a essas tentativas de eliminação, ele era condenado a trabalhos escravos. Ele tinha uma vida subhumana. Alguns filósofos da época se referiam ao surdo como aberração. Forte, o raciocínio era mais ou menos assim. Ele não ouve, ele não fala. Se ele não ouve, não fala, ele não pensa. Se ele não pensa, ele não é humano. Acaba com ele. Nossa, que forte, professora, dá até um choque. Então, o surdo vivia uma fase de eliminação. Não participava da sociedade e era eliminado, com exceção do Egito, onde ele era considerado um ser especial. Mas os anos vão passando e chega o próximo período histórico. Nós vamos falar sobre a
a Idade Média. Veja bem, quando nós falamos dos períodos históricos, lembra que não é assim, hoje acabou um período, amanhã começa outro, não é assim que acontece na história. Essas mudanças são gradativas. Então, nos seus estudos, nas leituras, nós vamos identificar momentos, final da Idade Antiga, começo da Idade Média, o comportamento da sociedade em relação ao surdo começa a mudar, e aí os anos se passam, e esses comportamentos vão se consolidando. Só a partir realmente do século VI que o surdo começa a ser percebido pela sociedade de uma forma diferente. Olha só. Surge nessa época o código chamado Código Justiniano. Na literatura você vai encontrar Código Justiniano ou Código de Justiniano. Sem problema nenhum, significam a mesma coisa. Eles começam a considerar o surdo um indivíduo, mas tem algumas restrições, vamos dizer assim. Primeira, o surdo tem que falar oralmente, né? Expressar através da fala. Mas espera aí, e se ele não consegue? Ah, se ele não consegue, ele não tem direito ao Código de Justiniano, que diz que se o surdo conseguir falar oralmente, ele pode participar da vida em sociedade. O que é participar da vida em sociedade nessa época? Herdar fortunas, casar, comprar e vender propriedades, participar das negociações, só se ele falasse. Ok? Essa é a primeira característica do Código de Justiniano. Então as famílias, principalmente as famílias mais ricas, as famílias nobres, começam a se preocupar em ensinar os seus filhos a falar. A Igreja Católica, na época, na Idade Média, ela tem uma ascensão. Se vocês observarem nos filmes em que trata sobre a Idade Média, você vai ver ao lado do poder público, o poder político, sempre um clérigo. Um bispo, um padre, um monge, um abade, sempre trabalhando juntos. Então, a Igreja Católica começa a crescer, tem uma ascensão nessa época. E ela começa também a observar o surdo e acreditar que ele é um indivíduo, que ele é uma pessoa e que ele é dotado de alma. Então, se ele tem alma, eu preciso me preocupar com a vida dele pós-morte. O interesse de catequizar, de evangelizar, de trabalhar com o surdo, para que ele, então, tenha o direito a uma vida pós-morte. Mas esse interesse da Igreja Católica da época não era totalmente desinteressado. Esse interesse é porque a Igreja, então, se tornava responsável pelos direitos, pela fortuna, pela parte financeira que esse surdo adquiria. Né? Se a família tinha algum bem, a Igreja se tornava responsável. Então, no contexto religioso, que começam a surgir os educadores de surdos. Dentro desse contexto de igreja. E nós não podemos deixar de mencionar que foi dentro da igreja, dentro desse contexto, que surgiram não só os educadores de surdos, mas também os movimentos em defesa da pessoa surda, o movimento com os tradutores e intérpretes de surdos. Eles vêm desse contexto, desse momento religioso aqui. Em contrapartida, dentro da igreja também, surge um movimento chamado assistencialismo. O assistencialismo é um novo paradigma. Uma maneira de olhar o surdo, de trazê-lo para a sociedade, mas com uma ressalva. Ele não dá conta de si mesmo sozinho. Ele precisa que eu, ouvinte, o ajude. E às vezes esse pensamento está presente nos dias atuais, quando principalmente as pessoas que cuidam, que se relacionam, que ensinam, que interagem com o surdo, são consideradas pessoas caridosas, pessoas que vão receber um prêmio celeste. Já percebeu quando nós encontramos algumas pessoas com essa fala? Mais ou menos assim. Ah, você trabalha com surdos? Nossa, que coisa mais linda, né? Nossa, é um dom de Deus isso. Não é? Não vamos pontuar a questão religiosa, mas o comportamento que isso perpassa, o comportamento que isso significa, que o surdo precisa ser cuidado, que precisa de um ouvinte tomando as decisões pelo surdo, que precisa de um ouvinte orientando o surdo porque ele é incapaz. Com esse pensamento nós voltamos muito na Idade Antiga. A diferença é que a gente não elimina o surdo, mas a gente não considera que ele tem o direito de participar da sociedade. Então, até a Idade Média, o surdo viveu esse momento de exclusão. Mas calma aí que vai melhorar. Continuando os anos, passando o tempo, nós entramos então na Idade Moderna.
Agora, nós já temos alguns educadores de surdos e surgem também as metodologias. As metodologias de ensino para o surdo, elas são baseadas em 2 critérios específicos, 2 grupos, e é um grande desafio, é um grande conflito a relação entre esses 2 grupos. Primeiro, um grupo acredita que o surdo tem que aprender a falar. Ele tem que aprender a falar de qualquer jeito. Eu tenho que curar esse problema que o surdo tem de não ouvir, não falar, porque ele precisa aprender a falar. O outro grupo é o grupo que aceita os sinais, a língua de sinais, como característica própria do surdo. O conflito vem sempre aí. Eu acho que é melhor oralizar, que é essa parte da fala. Eu acho que é melhor usar os sinais. Quando os educadores começaram a trabalhar com o surdo, esse conflito começou a se instalar. E alguns educadores defendiam o uso dos sinais, outros educadores defendiam só a fala, outros educadores aceitavam o uso de sinais, mas depois que ele começava a se desenvolver, tinha que falar. E o que ficava em segundo, terceiro, quarto plano? O ensino dos conteúdos. Isso ficava esquecido, porque a preocupação era tanta com essa questão do surdo falar, do surdo adquirir a linguagem, que o trabalho com os conteúdos ficava aquém. Conclusão? Os ouvintes tinham um tipo de educação e os surdos um tipo inferior. E essa discussão passou por muitos anos, passou por todo esse período histórico, até chegar na idade contemporânea. Vários seminários, vários congressos, vários momentos de discussão aconteceram no mundo todo sobre essa educação de surdos, sobre a maneira de ensinar os surdos, o que cobrar dos surdos. Um ponto alto e muito forte foi o Congresso de Milão, um congresso internacional para discutir esse assunto. Surdo tem que falar ou surdo vai usar a língua de sinais? Essa era a discussão. Mas esse não foi o primeiro congresso, já era o segundo congresso, além de outros. E de várias escolas que surgiram para esse ensino do surdo. O Congresso de Milão foi preparado, muito bem preparado por ouvintes. Alguns professores surdos foram convidados, pouquíssimos. E a grande maioria no congresso era de ouvintes. E lá nesse congresso, então, eles decidiram, eles definiram que a melhor maneira de trabalhar com o aluno surdo era através do oralismo. E vem, então, uma imposição do oralismo, que é a busca pela fala. Quem decidiu isso? Os ouvintes. São os ouvintes decidindo a vida do surdo. Os ouvintes decidindo o que era melhor para o surdo. Resultado que as diferenças começam a acontecer e ficar mais fortes. O grande conflito entre método oral e método visual ou método de sinais começa a aparecer com esses educadores. Olha só alguns nomes que você vai encontrar, que você vai compreender, vai entender o que eles dizem, cada um tem as suas características. Os primeiros são educadores contrários ao uso da língua de sinais. Então, eles são chamados de oralistas. Eu tenho aqui, Johann Conrad Ammann, era um suíço, defendia o uso da língua oral, defendia a fala, aceitava temporariamente a sinalização do alfabeto manual, mas assim que possível ia para a fala. Próximo nome de um inglês, que também causou bastante no seu tempo, Thomas Braidwood, na Inglaterra. Ele fundou uma escola para surdos, mas o foco também era oralismo. Só que assim, totalmente proibido os sinais, né? Aceitava de vez em quando, só um começo, só para dar uma introdução. Outro que já era mais radical é Samuel Heinicke, um alemão, e ele fundou uma escola para surdos que o método era oralismo puro. Oralismo puro, sinais de jeito nenhum. Então lá o surdo tinha que realmente aprender a falar. Mas tem outros nomes que defendem o uso da língua de sinais. E esses nomes você precisa conhecer. Pedro Ponce de León e Juan Pablo Bonet foram os primeiros a utilizar o alfabeto manual, bem próximo do que conhecemos hoje. E esse nome aqui, que eu vou fazer um asterisco para você, Charles Michel de Lépée. Lépée é considerado o pai dos surdos.
Por quê? Veja bem, quando a Igreja católica, dentro da Idade Média, né, começou lá a educar os surdos, quais surdos tinham acesso à educação? Os surdos filhos de ricos. Quem que eles contratavam? Um professor, um preceptor. Então o ensino era individual e pago. Com Lepé, que é considerado o pai dos surdos, ele fez uma mudança. Ele trouxe esse ensino do individual para o coletivo e também para o público, de maneira gratuita para todos os surdos da comunidade. Então, os surdos são realmente apaixonados pela história de Lepé. Mas esses estudiosos, esses professores, esses educadores, esses pesquisadores também tinham um conflito entre si. Qual que é a melhor maneira de trabalhar com a educação de surdos? A língua de sinais vale a pena? Ela é válida? Ela deve ser aprovada? E essa dúvida permeia até hoje por causa desses seguintes conceitos. Olha lá. Quando a gente fala sobre as concepções da surdez, nós temos dois conceitos importantes: clínico-patológico e socioantropológico. Clínico-patológico é a maneira como a saúde percebe a surdez. Os médicos, os pesquisadores desta área. Então, eles identificam a perda, eles identificam também a falta, que é a audição, e eles querem resolver esse problema. Isso vale porque eles vão pesquisar muito sobre os implantes, sobre medicamentos, sobre vacinas, sobre tudo que pode colaborar para que o número de surdos ou o grau de surdez diminua. A outra visão é a visão chamada de socioantropológica. Olha só. A visão socioantropológica, ela não se preocupa com o que falta. Ela entende a surdez como uma diferença linguística ou cultural. E isso se reflete até na nomenclatura. Por exemplo, quem é da área clínico-terapêutica ou clínico-patológica, você vai encontrar os dois termos, vai se referir ao surdo como um deficiente auditivo. Quem é da área e da concepção socioantropológica vai considerar o surdo, usar a nomenclatura surdo, ou até mesmo com letra maiúscula. E aí, de que lado você tá?